nem sempre o legal é moral. Entre os homens há muitas leis injustas, outras tantas anacrônicas, e muitas outras ainda que podem ser consideradas liberais em excesso. O adultério era considerado crime já dentro do direito romano. E ainda hoje, em algumas partes do mundo, é considerado crime passível até de pena de morte. Aqui no Brasil, o artigo que criminalizava a infidelidade conjugal foi revogada do nosso Código Penal em 2005. E também não se aceita há muito tempo nos nossos tribunais a alegação de homicídio por defesa da honra. Entretanto, apesar destes avanços positivos na legislação humana, do ponto de vista espiritual, o adultério deve continuar sendo visto como um ato reprovável. Tem aqui para vocês, do livro Vida e Sexo, eu gostaria de André Luiz, ou melhor, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, o seguinte trecho. Os legisladores terrestres perceberão igualmente um dia que a justiça divina alcança também os contraventores da lei do amor e determina se eles instalem nas consciências os reflexos do saque afetivo que perpetram contra os outros. Daí procede a clara certeza de que não escaparemos das equações infelizes dos compromissos de ordem sentimental e injustamente menosprezados, que resgataremos em tempo hábil, parcela a parcela, pela contabilidade dos princípios de causa e efeito. Reencarnados que estaremos sempre nesse sentido, até exonerar o próprio espírito das mutilações e conflitos auridos no clima da irreflexão, aprenderemos no corpo das nossas próprias manifestações ou no ambiente da vivência pessoal, através da pedagogia sem cárcere aparente, que nunca lesaremos a outrem sem lesar a nós. Eu acho que não precisa dizer mais nada. O debate sobre infidelidade conjugal está no nosso tema livre de hoje. Nosso tema livre de hoje nós vamos discutir aqui, juntamente com a Rose Heidman e o Wilson Mendes, infidelidade conjugal, ou adultério, que é o termo mais comum que se usa. Não é mais, eu coloquei lá na abertura, vocês devem estar lembrados, que o adultério, a infidelidade conjugal, não é mais um crime, né? Foi revogado no nosso Código Penal em 2005. E também já há muito tempo que não se aceita mais nos tribunais aquela alegação de homicídio em defesa da honra, motivada pela defesa da honra. Porque no Brasil machista tinha bastante disso, até umas 2, 3 décadas atrás. Agora, Rose e Wilson, existem alguns pesquisadores, eu não sei até que ponto que podem ser levados a sério, mas as fontes nas fontes em que eu bebi tal informação eram sérias, fala-se até que existe, especialmente o homem, de que ele possui uma tendência genética, né, ou um atavismo primitivo que impele ele para buscar o sexo com várias parceiras com fins de disseminar a sua carga genética. Ou seja, quanto maior o número de mulheres, de parceiras que o homem conseguisse se relacionar, maior a probabilidade dele perpetuar a sua prole, a sua herança genética, né? O que vocês acham disso? O que você acha disso, dessa ideia em particular? Acredito que ela é verdadeira. Por quê? Nós somos, como princípio espiritual, uma evolução daquilo que, numa fase primária, né, constituiu o princípio espiritual dos animais. Nós temos em nós, como resquício dessa fase de aprendizado, que devemos superar pelo progresso, o instinto animal.
E o instinto leva naturalmente as pessoas a buscar a procriação da espécie, a ter atração por diversos parceiros, a buscar aquilo que parece o mais forte, o vencedor, o mais bonito do rebanho. Né? Nós vemos as espécies animais, as fêmeas, né, em volta do macho que vence as lutas. Da mesma forma, esse instinto não desaparece porque atingimos o estágio humano. As criaturas se agrupam em torno daquilo que parece o mais forte da espécie, o mais vencedor, o mais capaz, né, de gerar uma descendência vitoriosa também. Isso é parte do nosso atavismo, do nosso instinto, criado ao longo de milhares de anos. Não desaparece da noite para o dia. Ter conhecimento disso, consciência desse processo é muito importante, porque nós estamos voltados para a superação dos instintos e para o desenvolvimento dos sentimentos, o que já nos leva a outros tipos de escolha, vencendo esse impulso natural no ser humano, mas que não é mais adequado ao estágio de desenvolvimento em que ele se encontra. O que você acha? Joilson, eu queria juntar nesse comentário dela para passar para você. Ela já deixou bem claro, então, porque eu ia perguntar aqui se isso é sem vergonhice. Ela está dizendo que não é, que é natural, né? Porém, o instinto. Porém, não justifica, né, em tempos atuais. Então, a pergunta, complementando o que você vai falar, mas como é que a gente faz para virar a página? Essa questão que a Rose colocou, ela é interessante, porque a própria doutrina nos esclarece a respeito deste assunto, dizendo que lá atrás, nas nossas remotas existências, era o clã que existia. Né, e o homem tinha, sim, várias mulheres. Porém... Já na fase humana. Isso, né, herança deste instinto animal que você bem colocou. Porém, a doutrina espírita nos esclarece que a monogamia foi uma conquista da humanidade. Já faz parte da evolução humana. Tanto, e também coloca a questão da evolução da nossa evolução biológica. Lá atrás, muito atrás, né, nós agíamos mais pelo cérebro primitivo. Quando nós chegamos à fase humana, nós então tivemos uma conquista no cérebro, onde passamos a utilizar, desenvolvemos então o terceiro cérebro, que é o sistema límbico, que é o que faz parte das emoções, dos sentimentos mais elevados, e que são esses que nós devemos buscar desenvolver cada vez mais. Então, a gente vê o complemento de um com o outro. E é isso que nós devemos buscar, é deixar esses instintos cada vez mais para trás e buscarmos as sensações, os sentimentos nobres da alma, e não da matéria. É para isso que nós caminhamos. Só que o que acontece? Cada um está num estágio de evolução que ele não consegue compreender isso. Tem pessoas que vão agir sempre mais pelos instintos. Estamos em graus de evoluções variados, infinitos os graus de evolução. Mas você acha que é falta de consciência, e falta essa... Entra a consciência de sono do cidadão. Falta conhecimento. Se nós sabemos que nós somos princípio espiritual evolvido da fase animal e que o instinto nos foi útil, né, para garantir a perpetuação com solidez da espécie, no momento em que a gente era atraído pelo macho ou pela fêmea mais forte do rebanho para reproduzir, não é? Mas entendemos que isso foi uma conquista do nosso passado distante, que nós estamos noutra fase evolutiva. Nós começamos, em primeiro lugar, a não nos condenarmos por sentirmos atração, a primeira coisa, porque ela é parte desse instinto humano que foi uma conquista, mas a sabermos que ela não pode nos guiar mais, porque nós estamos em outra fase da nossa evolução em que buscamos as conquistas da alma, o equilíbrio na vida familiar, o aprendizado do amor monogâmico, a dedicação com altruísmo e renúncia, né, para a formação da família. O Kardec, não sei se exatamente um comentário de Kardec ou palavras dos espíritos, instrutores, creio que no Livro dos Espíritos, aliás, tenho certeza que no Livro dos Espíritos, ele fala a respeito das paixões, que a paixão é uma coisa que pode ser muito útil, depende como ela for usada. Aí eles fazem a comparação, até usam o termo corcel, é um cavalo, uma espécie de equino. Quando sob controle, ela pode ser
uma poderosa alavanca de conquistas, etc., como vocês estão colocando. Mas se ela que controla o indivíduo, aí a coisa se perde. Quer dizer, é o cavalo chucro que leva para o abismo. Né? E aí, Rose, a gente lembra de duas passagenzinhas que eu queria que você comentasse em cima de Jesus. Uma quando ele diz para ele que não julgueis para não serem julgados, né? Então como é que nós ficamos, nós, espíritas, com isso que nós estamos colocando aqui? De não recomendar, de entender que é um ato reprovável, e ao mesmo tempo a outra situação é quando Jesus disse que lembra para a gente não fazer aos outros o que não quer que nos faça. Claro. Então, quando a pessoa comete o adultério, sai para a infidelidade conjugal, unilateral, né? Tentando ser esperta ou porque não conseguiu controlar seus instintos, tal das suas paixões, como é que fica isso? Que tipo de comprometimento espiritual essa pessoa tem? Em primeiro lugar, nós precisamos entender ou rememorar alguma coisa sobre o sexo. O sexo é a energia da vida, mas não é apenas uma troca de fluidos orgânicos. Ele é uma troca de energias perispirituais, de emanações da própria alma. Na união sexual, os parceiros trocam energias de sustentação, em que um se liga mais profundamente ao outro pelo prazer proporcionado. Isso é importante para o nosso processo evolutivo porque nós somos muito solitários na vida humana e o apoio mútuo, mesmo através do sexo, entre pessoas que se comprometem a enfrentar a vida juntos, não em encontros ocasionais, solidifica a vida de cada um. Se nós assumimos um compromisso dessa espécie, ainda que não consciente, energético, com um parceiro, com uma parceira, e depois vamos trocando energias com tantos outros aleatoriamente, sem qualquer comprometimento, nós desequilibramos as nossas energias espirituais e a dos parceiros a quem lesamos. Então é importante que esse processo de troca seja entendido. A atração sexual por outras pessoas, ela é parte da nossa evolução. Entretanto, aquele, diz o Evangelho, né, em que o instinto predomina, está muito longe do progresso ainda. Aquele que sente a atração, mas já a domina, em benefício de um sentimento maior, que é a busca de um comprometimento, de uma construção de uma união sólida a longo prazo, ele está em vias de melhor progresso. Condenar não é possível à pessoa, mas desaconselhar esse desequilíbrio energético, que pode ferir o parceiro, que pode desagregar a família, que compromete as suas energias da própria alma, naturalmente é o nosso dever imediato, a começar por nós mesmos, sem condenarmos os outros, porque nem Jesus condenou. Joilson, a Rose deixou bem claro aí que colocou bem para nós, sob um ponto de vista geral, né? E até eu tinha colocado na pergunta unilateral, né? Agora eu pergunto o seguinte, quando há aquela situação em que nós falamos num programa recente, e eu lembro que a Rosa estava comigo, sobre os tipos de casamento, etc., e a gente viu que sempre há um comprometimento, sempre há repercussão no tal do casa, descasa, os ajuntamentos que duram poucas semanas, meses, e até mesmo em situações em que o parceiro, um descobre que o outro fez e vai e se vinga. Se fica tudo no 0 a 0, daí não acontece nada, ou os dois acabam comprometidos? Não, de forma alguma no 0 a 0, né? Isso aí é um comprometimento de ambas as partes. E é um comprometimento que terá que ser reajustado futuramente. Né? Nada fica sem ter esse acerto, sem ter esse reajuste. E aí o comprometimento é maior ainda porque aquele que, por exemplo, que causou o primeiro, cometeu lá a infidelidade, né? E trouxe ali uma tristeza, desestruturou todo o lar. Ele passa a ser responsável, seja pela esposa, seja pelos filhos. Se aquele lar, digamos, que se prosseguisse um lar estruturado, a família estruturada, e os filhos tivessem uma conduta, vamos dizer assim, lá na frente, aprovada, vamos colocar nesses termos, né, uma conduta correta, excelente, ele cumpriu a sua etapa. Agora, se por causa daquele ato ele desestruturou toda a família, o seu filho de repente se transformou num delinquente, num marginal, né, caiu pelo lado do crime,
a esposa, vamos dizer assim, que ela tenha ido para o lado da prostituição também, e também resolveu, não, como você falou, vou me vingar, e já se ele pode fazer, eu também vou fazer. Aquela pessoa, ele passou a ser responsável todas as consequências que aconteceram. Qualquer ato, né, mal direcionado. Então, aquele que foi o responsável pela desestruturação da família, ele vai ter que responder isso lá na frente. Pode ser nessa existência, pode ser daqui 2, 3, 10 existências lá na frente, mas ele vai ter que reorganizar aquilo. Ele vai ter que se reajustar. Sabe, Rose, antes de voltar a palavra para você, que a gente estamos chegando no finalzinho, o que chama a atenção, e nós falamos aí num programa recente sobre ídolos e modelos, o que chama a atenção é que a gente vê muito nas redes sociais, por exemplo, ou em entrevistas. Eu vi num semanário nosso, de grande circulação aqui no país recentemente, uma entrevista, e a gente fica abismado, porque esse tipo de pessoa que é conhecida no meio artístico, e ela abre, talvez isso seja uma virtude, pode ser que alguém ache que sinceridade, a franqueza total seja uma virtude, ela abre o livro e expõe suas intimidades de casos em relação a casamento, e a pessoa diz assim, abertamente, não, eu sempre traí todos. E daí começa a enumerar, chega quase uma dezena, digamos, né? Não é bem o caso dessas situações, dessa entrevista, mas isso, o tipo de ideia que essa pessoa veicula para quem lê é de que está certo, que todo mundo deve fazer, se liberar geral, sabe? Então eu gostaria que você fizesse o arremate do nosso tema de hoje. Falando de adultério, nós somos obrigatoriamente levados a encarar o assunto da sexualidade humana. Entender que somos ainda instinto animal, em parte, faz parte do nosso processo de nos dedicarmos e de crescermos numa relação monogâmica. Temos que entender que sentir atração faz parte ainda da nossa natureza humana, mas que vencer essa atração física em busca do acrisolamento do amor da alma, entendendo que fomos criados para amar e sermos amados, mas que só vamos encontrar a plenitude do nosso desenvolvimento, né, nas dedicações espirituais que vencem a atração animal na busca do crescimento espiritual, e que, na verdade, espíritos nem sexo têm, e que o nosso amor espiritual, né, há de crescer em termos da superação da necessidade da posse, da dualidade da relação, para nos amarmos em igualdade. Todas as criaturas na mesma situação, sem necessidade até um dia, não é? Da comunhão física. Amar em alma, amar em espírito. Isso é que nos satisfaz efetivamente. É isso aí, meus amigos. Então, agradeço aí o Joilson e a Rose por nos auxiliar na exposição do tema livre. É bastante sério, é polêmico. Muita gente às vezes não gosta de ouvir certas verdades, né? Cada um sabe onde o calo aperta. Infelizmente, nós temos que ficar com a doutrina espírita, com os nossos princípios, e expor de maneira clara. Mas, como bem disse a Rose, nós não julgamos ninguém. Temos que aprender a nós analisamos a atitude em si, né? E o nosso tema livre volta na próxima semana. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br.
Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Olá, amigos! Estamos aqui, então, como de costume, para responder as perguntas que nos são enviadas. E a primeira pergunta é a seguinte, que nos foi mandada por um dos nossos telespectadores. Gostaria de fazer uma consulta com um médium de confiança. Será que só conseguirei isso indo a uma casa espírita? A resposta óbvia seria sim. Mesmo que haja dúvida ou receio, de alguém ainda ir a uma casa espírita. Porque é nas casas espíritas, ou sociedade espírita, ou centro espírita, como queiram, que são os locais destinados ao estudo da espiritualidade e ao atendimento das pessoas, tanto encarnadas como desencarnadas. E aonde se tem, então, todo o amparo dos bons espíritos. Geralmente, quem procura a casa espírita para ter contato com o médium, o faz para tentar estabelecer contatos com entes queridos que já desencarnaram ou até mesmo para atendimentos de cura. Esse é o objetivo principal dessas pessoas. Agora, é importante salientar que o trabalho de comunicação entre o plano material e o espiritual, ou seja, a mediunidade através do médium dentro da casa espírita, é algo privado e restrito, somente aos frequentadores do trabalho mediúnico da casa espírita. Ou seja, não é permitido qualquer pessoa ir ao centro espírita, então, para tentar consultar um médium. Eu, pessoalmente, uma opinião muito própria minha, tenho algumas restrições a isso. Haja vista que a comunicabilidade entre o plano material e o espiritual é um dos sustentáculos da doutrina espírita. Então, deveria ter, mas é algo muito pessoal meu, repito. Até mesmo, às vezes, por falta de pessoal, por falta de preparo, não há essa possibilidade. Mas mesmo não podendo conversar, então, com o médium para ter esse contato com espíritos desencarnados, na casa espírita, com certeza, você vai encontrar pessoas dispostas a ouvir os seus problemas, a passar orientações e encaminhar você para os atendimentos complementares. E talvez até depois, no grupo mediúnico, você possa ter a resposta que você queria através do médium, tá ok? A segunda pergunta é a seguinte. Gostaria de saber se 2 deficientes visuais ou auditivos, por exemplo, estão pagando dívidas do passado. Essa é uma dúvida muito grande, porque geralmente as pessoas pensam, nós espíritas inclusive alguns, que tudo que nós passamos nessa encarnação é problema do passado. Quem nunca parou para pensar nisso, Então, para o espiritismo, tudo que nós vivenciamos durante a nossa trajetória terrena encontra-se a explicação na reencarnação, E é na doutrina espírita que nós encontramos as respostas para os nossos questionamentos. Para os espíritas, tudo funciona de acordo com a lei de causa e efeito. Então, todo erro cometido, toda dívida contraída que deve ser paga, deverá ser paga, então, em uma ou em outra encarnação, tantas quantas forem necessárias. Mas é bom dizer o seguinte, respondendo mais objetivamente à pergunta. Nem sempre as deficiências, sejam auditivas, visuais ou quaisquer que sejam, decorrem de faltas cometidas em outras existências. Pode ser apenas uma opção do espírito, Pode acontecer da vontade própria do espírito, ainda pouco evoluído, querer reencarnar em certas dificuldades para poder então alcançar um grau a mais no seu processo de evolução.
E isso só é possível com resignação, fé, coragem para superar essas deficiências. Então, as dificuldades que nós temos para vencer são a única verdadeira forma moral e espiritual e intelectual que o espírito tem. Então, o êxito da dificuldade será possível com muita perseverança e força de vontade. Então, não necessariamente são dívidas de outras existências. Podem ser? Podem. Pode ser uma opção do espírito passar por isso, por essas provações, para poder evoluir? Pode. Cada caso é um caso. Agradecemos pelas perguntas e continue enviando para que nós possamos respondê-las à luz da doutrina espírita. Fiquem todos na paz de Jesus. Aparecido Onofre Belvedere é o diretor editorial da casa editora O Clarim, de Matão, São Paulo. É um dos apoiadores culturais deste programa. Mas a razão pela qual estou enviando a ele o nosso abraço fraterno da semana não é só por isso. Na verdade, Aparecido Belvedere completou 90 anos de idade no dia 19 de setembro. E, embora com certo atraso, faço questão de enaltecer o seu nome e a data tão significativa. Em primeiro lugar, porque no mundo tão hostil como o nosso, atualmente, onde nós temos que estar sempre driblando adversidades, riscos, as armadilhas do caminho, não é nada fácil chegar a 9 décadas de vida. Há tantas enfermidades por aí que aparecem às vezes do nada, ou que são resultantes das nossas influências genéticas, ou ainda porque o nosso destino determinou que esta reencarnação seria mais curta, às vezes muito curta. Temos, lamentavelmente, tanta violência, pessoas perdendo a vida de maneira gratuita, fútil, estúpida, por negligência, por motivos banais. Então, chegar aos 90 é para poucos. Tive a felicidade de conhecer Aparecido Belvedere pessoalmente e desfrutar um pouquinho da sua amizade e da nobreza deste companheiro espírita. Aliás, um dos responsáveis pela publicação de um dos meus trabalhos literários anteriores, O Espiritismo, uma visão panorâmica. Então, pela sua energia, pela dedicação de 42 anos de trabalho e que prossegue firme aos 90 anos, com amor, com idealismo, em prol da divulgação da doutrina espírita, e já que eu não posso fazê-lo pessoalmente, então, lá em Matão, eu faço aqui, mesmo à distância, meu prezado amigo Aparecido Belvedere, receba o nosso abraço de toda a equipe da AD Paraná. Felicidades! Clube do Livro Espírita de Curitiba, mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da editora O Clarim de Matão, São Paulo. Mais de 200 títulos à sua disposição, como Chico, Diálogos e Recordações, de Carlos Alberto Costa. Episódios marcantes da vida missionária do médium mineiro, fatos inéditos e notícias de suas vidas passadas. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66, ou ainda pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba, adepr@adepr.org.br.